Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Diego e nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre comércio global. O comércio global, que é um assunto muito cobrado nas provas de Enem e também para a moçada aí que está terminando o ensino médio, na maioria das coleções, é um assunto que não diz respeito apenas às provas, às avaliações externas, mas também diz respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida, né? É importante estudar o comércio global principalmente porque as nossas relações econômicas no nosso dia a dia se dá por meio dessa prática, né? Hoje a compra, a venda de mercadorias para todo mundo, as relações internacionais, compra e venda, exportações e importações. Então, por isso é importante a gente estudar esse conteúdo. Vamos lá? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os objetivos e a importância do comércio global, o que é o comércio global, para que serve, onde é utilizado, quais são as principais práticas comerciais abordadas no mundo, né? Nós vamos entender o que é a OMC, qual é o papel da OMC para o comércio global, vamos entender também um pouco do contexto histórico, quando foi que começou tudo, o que é a globalização, o que o capitalismo tem a ver com esse tipo de conteúdo, o que é balança comercial, quais são as vantagens, as desvantagens, o que é uma balança comercial favorável, desfavorável, formas de protecionismo também que muitos países usam. Nós vamos ter como exemplos aí a Venezuela, Estados Unidos, China, Brasil. Eu vou falar isso ao longo da nossa aula. Vídeo explicativo, também vou deixar o link para vocês. E nós vamos fazer já a introdução da próxima aula, que é o conteúdo sobre blocos econômicos. Lembrando, pessoal, que o comércio global é uma prática bastante antiga, porém ela vai ganhar força principalmente com o início do capitalismo, século XVI, século XV aproximadamente, com as grandes navegações, a partir do momento em que muitos países como Espanha, Portugal, Inglaterra, França começam a se lançar em alto mar em busca de novas rotas comerciais. A partir dessa fase, eu posso dizer sem sombra de dúvida que o comércio global inicia-se de fato. Hoje nós temos a divisão internacional do trabalho, mas a divisão internacional do trabalho atual ela é um pouco diferente da divisão internacional do trabalho que nós tínhamos, por exemplo, no começo do século XVI, XVII, com a colonização, em que era estabelecido naquela época o pacto colonial. Por exemplo, a metrópole do Brasil, que era Portugal, ela estabelecia uma relação comercial com o Brasil e o Brasil devia especificamente um tratado de acordo comercial apenas com a metrópole. O nome dessa prática ficou conhecida como Pacto Colonial. Mas hoje nós sabemos que a divisão internacional do trabalho ela se norteia principalmente com aquilo que é de mais atrativo e de forma mais agradável e favorável para os países. Por exemplo, se uma determinada empresa descobre uma vantagem econômica em um país que está do outro lado do mundo, obviamente ela não vai medir esforços para instalar filiais e empresas nesses países para tentar maximizar sua lucratividade com o comércio, tendo em vista que com o advento da globalização, as relações comerciais ficaram cada vez mais possíveis devido aos avanços tecnológicos nos meios de comunicação, nos meios de transporte. Isso possibilitou cada dia mais com que as empresas expandissem o seu capital. Na segunda revolução industrial, nós tivemos a expansão de práticas mercadológicas, principalmente com o surgimento do Fordismo, para vários países, né? Então, vários países começaram a instalação de indústrias, principalmente indústrias de base, como têxtil, como indústrias siderúrgicas, tentando estabelecer a maximização do capital. E nós tivemos a instalação de empresas em vários países com a principal finalidade de baratear os custos de produção, aumentando assim o mercado consumidor e a lucratividade. Mas o comércio global ganha força principalmente nos anos 90, já depois da Guerra Fria, quando nós tivemos aí aproximadamente por volta da década de 70 a corrida espacial, o surgimento de novas tecnologias, principalmente um avanço tecnológico imenso nos meios de transporte.
mas a partir da década de 90 foi que o comércio global se intensificou de tal forma que as transações comerciais tiveram principal importância no aumento do PIB, que é o Produto Interno Bruto de muitos países. Alguns países, lógico, se especializaram na exportação de produtos manufaturados e outros países se especializaram não por opção, mas foi a única forma que eles tiveram de participar desse mercado através da exportação de mercadorias primárias, né? O que são mercadorias primárias? São aquelas mercadorias que abrangem principalmente a agricultura, a pecuária, extrativismo. Geralmente os países que exportam matéria-prima são países com baixo desenvolvimento tecnológico, exportam matéria-prima principalmente para aqueles países com alto poder tecnológico que vão transformar a matéria-prima em produtos industrializados e em seguida vão vender para os países que lhes forneceram a matéria-prima. Um exemplo bem fácil disso é o que ocorre com o ferro brasileiro. Nós temos uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, principalmente a de Carajás, que é produzido e explorado pela Vale, nossa antiga Vale do Rio Doce. O ferro que sai de Carajás, ele tem como principal destino o mercado chinês e também japonês. E o mais interessante é que o nosso ferro que é vendido in natura, digamos assim, sem nenhuma transformação, ele chega nesses países e são transformados em mercadorias, são transformados em produtos industrializados e em seguida voltam para o nosso país já transformados com valor agregado. Logicamente, isso gera uma maior lucratividade para os países que o transformaram. Então, atualmente, vários países estabelecem uma relação comercial e a principal organização responsável por facilitar, regulamentar essas relações comerciais é a OMC. A OMC, que significa Organização Mundial do Comércio, e ela foi fundada em 1995 como substituição da antiga GATT. Para quem não sabe, antes da OMC tínhamos a GATT, GATT que significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então era ela que regulamentava o comércio mundial, depois ela foi substituída pela OMC. Qual é o principal papel da OMC nesse cenário mundial? Vamos lá. O principal objetivo da OMC é reorganizar e intermediar o comércio mundial, conciliar divergências entre países, às vezes quando um país não quer vender uma mercadoria para outro país, ou principalmente ele é barrado através das tarifas alfandegárias ou também das medidas protecionistas, a OMC surge como conciliadora entre o comércio global desses países. Diminuir barreiras protecionistas de alguns países, nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Propor acordos para diminuir taxas e impostos econômicos também. Estabeleceram a concorrência leal, já que alguns países, eu vou citar como exemplo aqui a China, que muitas vezes produz mercadorias com preços abaixo do valor de mercado, e isso acaba sendo uma competitividade desleal para muitos países, mas isso ocorre em virtude de muitos fatores, inclusive a política econômica da China, que é uma política que nós podemos chamar uma economia meio que planificada. O governo, o próprio Estado é que define maior parte da política industrial do país. Nós sabemos também que a mão de obra chinesa, bem como de muitos países asiáticos, é uma mão de obra bastante barata, e isso faz com que o produto também seja vendido barato e chegue de uma forma bem competitiva em outros mercados, como por exemplo o próprio Brasil. Hoje nós somos um dos maiores compradores de produtos da China, e a China é uma das maiores compradoras de nossos produtos, de nossas matérias-primas, carne, minério de ferro e outros produtos de origem primária. Mas nós devemos entender também de que forma ocorre o comércio global, né? Isso é bem fácil da gente entender. O transporte das mercadorias podem ocorrer de 4 formas, né? Pode ser um transporte marítimo, um transporte aéreo, um transporte ferroviário ou um transporte rodoviário.
O que é o transporte marítimo? O transporte marítimo é aquele realizado por navios cargueiros que podem transportar de 3.000 até 20.000 contêineres. Os navios cargueiros têm seu uso difundido no processo de exportação e importação, pelo fato de o mesmo possuir uma elevada capacidade de carga diversificada, além de baixo custo. Perde no quesito tempo e pouco usado para mercadorias perecíveis, apesar de que nós temos hoje contêineres com câmaras frias que podem levar produtos perecíveis, alimentos principalmente de um país para o outro, sem precisar se preocupar com aquele alimento estragar. Tá? Então hoje o comércio marítimo ele é o maior, é o mais difundido no mundo, é o mais realizado e eu posso dizer que é o mais importante. E claro, ele movimenta trilhões de dólares em comércio, em mercadorias anualmente no mundo todo. O transporte aéreo é um transporte que tem contribuído bastante para o comércio global, porém é mais utilizado para transportar mercadorias de alto custo, alto valor agregado, digamos assim, e quando se tem uma necessidade com que uma determinada mercadoria chegue muito rápido ao seu destino. Esse crescimento se deve principalmente pelo fato desse transporte ser dinâmico e rápido e, claro, perde no quesito preço. Né? O transporte marítimo ganha no quesito preço por ser bem mais barato, só que o tempo, a questão do tempo que é bem demorada. Já o transporte aéreo é mais rápido, porém é mais caro. O transporte ferroviário. O transporte ferroviário é muito utilizado para transportar mercadorias in natura. Para quem não sabe, mercadorias in natura são mercadorias que não passaram por nenhum processo de transformação ainda, são produtos naturais e, claro, em grandes quantidades, já que um único trem pode levar cerca de milhares de toneladas de minério de ferro, de madeira, de grãos, enfim. Isso que vai do local de extração até a indústria ou portos para o seu escoamento. O transporte rodoviário é muito diversificado, ele pode ser usado para transportar diversos gêneros de mercadorias, transportes de alimentos, peças, enfim, transportando mercadorias perecíveis ou não em pequenas e longas distâncias. Ele perde no quesito da relação entre a distância e tempo. Por exemplo, se uma mercadoria sair de Fortaleza com direção a São Paulo, pode levar em torno de 4 a 5 dias para chegar, e fora que tem o encarecimento do produto com relação às taxas de impostos que são pagas ao longo do trajeto. Por exemplo, cada taxa de imposto, pedágio que esse caminhoneiro ou qualquer outro transporte rodoviário vá pagar ao longo do trajeto, esse valor ele é incrementado, ele é implementado ao produto final que vai ser comercializado. Às vezes a gente não para pensar, mas na maioria das vezes as mercadorias que chegam até a nossa casa, todo o imposto que foi embutido naquela mercadoria, você estará pagando desde a gasolina, manutenção e pedágios e outros impostos que a empresa pagou para que aquele produto tenha chegado até a sua residência. Todo o comércio global é importante para os países que dependem dele para aumentar o seu PIB, que é o Produto Interno Bruto. E claro, eles dependem especificamente de uma balança comercial favorável. Mas antes de eu explicar o que é uma balança comercial favorável, vamos entender o que é uma balança comercial. Aqui no exemplo nós temos mais ou menos um estilo antigo de uma balança, né? E aí o que é essa balança? É a diferença entre as exportações e as importações. Mas você tem que entender que exportações é quando um país vende um determinado produto ou uma mercadoria para outro país. E importação é quando ele compra. Tá? E quando é que é favorável? É favorável quando as exportações superam as importações. E é desfavorável quando as importações superam as exportações. Quando a balança comercial é favorável, eu vou dizer que nós temos um superávit. Quando a balança comercial é desfavorável, eu digo que nós temos um déficit. Em outras palavras, temos um prejuízo. Exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodities. Para quem não sabe,
Commodities são produtos que são vendidos como matéria-prima, como por exemplo a nossa soja e nossa carne bovina. Nós somos hoje o maior exportador de soja e o maior exportador e produtor de carne bovina do mundo. Agora nós vamos fazer uma relação entre as importações e as exportações. Por exemplo, as importações, que é quando eu compro um produto de outro país, né? Quando eu tenho uma entrada de mercadorias de um outro país no meu país. Quais são as vantagens das importações? É mais ou menos assim. O país é abastecido de um produto que não é produzido internamente, além de diversificar a oferta e diminuir os preços devido à concorrência. É bom, porque quando nós não temos um produto que é produzido em nosso país, você pode importar e comprar de outro país. Agora, qual é a desvantagem? A desvantagem é que quando você compra um produto de outro país, você pode falir as empresas nacionais, você pode colocar em risco a produção nacional. Isso não é bom porque pode gerar também desemprego conjuntural, que é o desemprego provocado, por exemplo, quando uma empresa entra em falência. Agora, as exportações. Quais são as vantagens das exportações? Quando você vende um produto para outro país, você está valorizando os produtos locais e isso auxilia nos impostos sobre as exportações, dando mais lucratividade para as empresas nacionais. Quanto mais um país vende um produto, significa dizer que o país lucrou e que o seu PIB também aumentou consideravelmente. Quais são as desvantagens? As desvantagens é que um produto de alto valor agregado de exportação pode ter seu preço aumentado no mercado interno. Por exemplo, se o Brasil vende a soja a alto preço, a soja também vai ser comprada no mercado interno com alto preço. Isso não é bom para o consumidor interno, para o consumidor brasileiro. Agora, se a soja ela é vendida com um preço mais baixo, ela é comprada também por um preço bem mais baixo e se torna mais acessível para o consumidor local. Agora, é preciso você entender que as relações comerciais globais ocorrem principalmente em função da moeda. E a moeda que dita o mercado atualmente é o dólar, né? Em função da economia americana, que é a mais poderosa e mais bem estruturada, robusta, digamos assim, no nosso cenário mundial. Então, se o dólar estiver caro, por exemplo, hoje o dólar está valendo em torno de R$ 5. Então, se a nossa soja é vendida para os Estados Unidos, todo produto que é exportado, ele é exportado sob a moeda dólar, né? Então, se o dólar está caro, isso vai ser bom para os vendedores brasileiros, para os latifundiários que vendem os grãos de soja, porque eles vão lucrar mais pelo fato de o dólar estar mais caro. Agora, se o dólar não está tão caro assim, vai ser ruim para eles, porque a lucratividade deles não vai chegar a ser tão boa como era no período em que o dólar estava alto. Mas quando o dólar está baixo, é ruim para quem vende, mas é bom para quem compra. Por quê? Se você vai comprar um produto de outro país, esse produto ele é cotado em dólar. Então, se o dólar está barato, ele vem mais barato para você, obviamente a sua lucratividade vai ser maior. Por exemplo, quando você vai comprar um produto que custa $10 da China nesses sites AliExpress, Wish, quando você vai comprar um produto de outro país e esse produto custa $10 e o dólar está custando R$ 5, $1, R$ 5, esse produto ele tende a vir mais caro quando isso é convertido para real. Agora, se o dólar estiver barato, logicamente esses $10 não vão ser o mesmo valor de quando o dólar estava alto. Ok? Então é melhor você comprar uma mercadoria de outro país quando o dólar estiver baixo, que não é o que nós estamos passando atualmente, né? Atualmente o dólar está bastante caro. Aqui nós temos um comparativo entre os maiores exportadores e os maiores importadores de mercadorias do mundo, né? Obviamente nós temos os maiores exportadores, China em primeiro lugar, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Holanda, Coreia do Sul, Hong Kong, que é uma cidade-estado, França, Itália e Reino Unido. Esses são os países que mais exportam mercadorias para o mundo. Nesse ranking aqui, o Brasil está na posição 26º. Os países que mais importam mercadorias, que mais compram, em primeiro lugar está Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Hong Kong, Holanda, Coreia do Sul, Itália e Índia, né?
O Brasil, nesse ranking, aparece em 29º lugar. Aí você me pergunta, professor, por que Estados Unidos e China são os que mais importam e os que mais exportam? Simplesmente pelo motivo de que Estados Unidos e China, eles importam, compram muita matéria-prima, já que a indústria chinesa e a indústria americana é bem difundida, é bem acentuada, tá? Então eles importam muita matéria-prima, muitas commodities e trabalham essa matéria-prima transformando em produtos industrializados e depois exportam, principalmente à China, né? Agora é importante salientar que boa parte da matéria-prima que é comprada pela China é vendida para outros países já transformada. Estados Unidos é o contrário. Boa parte da matéria-prima que é comprada pelos Estados Unidos de outros países, eles não revendem tudo. Boa parte da mercadoria é consumido no próprio mercado norte-americano. Uma política que tem normatizado bastante o mercado internacional é a política protecionista, né? Primeiro é preciso que a gente entenda o que é o protecionismo. Protecionismo é um conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas, reduzindo e dificultando ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. Em outras palavras, a grosso modo, o que é o protecionismo? Protecionismo é uma forma de proteger, é uma forma de proteção do mercado interno, como por exemplo os Estados Unidos querem proteger o seu mercado interno das mercadorias que chegam de outros países. Como é que eles vão proteger? Eles vão taxar as mercadorias que vêm de outros países, eles vão implementar barreiras alfandegárias. É assim que eles acabam protegendo as suas mercadorias de mercadorias que vêm de outros países, porque se o mercado fosse aberto, às vezes essa mercadoria acaba chegando mais barata do que a mercadoria que é produzida no próprio país. Se uma mercadoria que vem de outro país, ela vem mais barata, obviamente os consumidores vão optar por comprar essa mercadoria mais barata. Logo, a mercadoria interna que é produzida no país não é vendida e isso pode provocar falência das empresas nacionais. Agora nós vamos ver algumas formas de protecionismo. Quais são as formas de protecionismo? Nós temos a garantia de preço mínimo dos produtos nacionais, nós temos a defesa comercial, temos o subsídio e nós temos também defesa técnica e defesa fitossanitária. Aqui não tem, mas também nós temos outras defesas que estão dentro do protecionismo, que é, por exemplo, a defesa ambiental. O que é a garantia de preço mínimo dos produtos nacionais? Quando o governo impõe regras de subsídios para que o consumidor prefira comprar produtos nacionais. Às vezes o governo opta por dar uma isenção fiscal, por dar uma ajuda a uma empresa nacional, por fazer com que o preço de uma mercadoria que é produzida no próprio país seja barateado, para que essa mercadoria se torne mais acessível ao mercado consumidor e também para que as pessoas optem em comprar o que é mais barato, porque se as pessoas optarem em comprar mercadorias que são de outros países, você vai valorizar as mercadorias dos outros países e não a sua mercadoria. O que é a defesa comercial? A defesa comercial é quando uma prática comercial desrespeita uma regra da OMC. E aí essas mercadorias são vendidas com preço mais baixo do que o preço de mercado ou custo de produção, com o objetivo de eliminar a concorrência. Essa prática a gente conhece também como dumping ou dumping, tá bom? Então, o que é uma defesa comercial? Defesa comercial é quando um governo ele barra uma determinada mercadoria ou acaba sobretaxando ela para que essa mercadoria entre no nosso país através das barreiras alfandegárias, fazendo com que elas entrem bastante caras, né, para não concorrer de forma desleal com as mercadorias que são produzidas no mercado interno. Mas mesmo assim, os produtos chineses entram no Brasil bem baratos, mesmo com todas as taxas alfandegárias que são cobradas, todas as medidas protecionistas, justamente porque eu já falei que o custo de produção, que a forma de produção na China faz com que as mercadorias sejam bastante baratas mesmo. Subsídio.
Subsídio significa dizer uma concessão de dinheiro feita pelo governo a determinadas atividades, indústrias, agricultura e etc., com a finalidade de manter acessível os preços de seus produtos ou gêneros ou para estimular as exportações do país. Subsídio é uma ajuda financeira ou isenção de impostos que o governo dá para uma determinada empresa ou entidade. Próxima forma de protecionismo é a defesa técnica. O que é uma defesa técnica? Quando o produto não apresenta tecnologia ou qualidade exigida pelo comprador. Por exemplo, muitos países que compram mercadorias do Brasil exigem normas, exigem um conjunto de regras que o Brasil deve seguir na hora da fabricação para que ele possa vender as mercadorias para esses países. Se o Brasil não atender às normas e às regras exigidas por esses países na hora da produção de uma determinada mercadoria, simplesmente essas mercadorias não são aceitas naquele país. Defesa fitossanitária. Defesa fitossanitária é quando um determinado país impede a entrada de um produto que possa trazer danos à saúde pública, como por exemplo a carne bovina com suspeita de febre aftosa ou um produto produzido com agrotóxico proibido. Exemplo disso foi um embargo provocado à carne brasileira que era exportada para a União Europeia. A nossa carne foi barrada na Europa, principalmente porque não estava atendendo às regras ambientais nem às regras sanitárias da União Europeia. Agora eu vou deixar um exemplo de vídeo que você deve assistir, que está inclusive o link na descrição. Você vai assistir como Estados Unidos implementa o seu protecionismo com relação ao mercado chinês. Outra forma de estabelecer o mercado global é através dos blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Blocos econômicos são acordos feitos entre países para estabelecer relações comerciais de compra e venda, exportação e importação de um país para o outro. Geralmente funciona assim. Um país exporta uma mercadoria para um outro país, mercadoria essa que esse outro país não produz. Em troca, esse outro país vai me vender mercadorias que eu não produzo, ou até mesmo que eu produzo, mas essa mercadoria é vendida de uma forma mais facilitada. Exemplo disso é o acordo comercial que existe entre Brasil e Argentina. O Brasil está no mesmo bloco econômico da Argentina, que é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. O Brasil vende carne, vende outros produtos agrícolas, gêneros primários, minerais para a Argentina e em troca a Argentina vende produtos que a gente produz pouco, como por exemplo o trigo. Boa parte do trigo que chega ao Brasil vem da Argentina. Outra parte é produzida na região sul, mais ou menos ali Paraná e Rio Grande do Sul. Então, blocos econômicos são instituições formalizadas, fundamentadas, normatizadas por leis entre países. São organizações e acordos comerciais entre países. Geralmente, quase sempre, esses países estão no mesmo continente e são vizinhos. Não é uma regra, pessoal. Bloco econômico pode ser formado por um país que esteja em um continente e outro país que esteja em outro continente. Mas geralmente, quase sempre, são países vizinhos, países próximos, países que já têm um histórico de relação comercial. Então aqui nós temos um conceito mais fundamentado, digamos assim, do que são blocos econômicos, né? São acordos comerciais realizados entre países para facilitar e estabelecer uma integração econômica, elevar o superávit, diminuir barreiras e medidas protecionistas a fim de fortalecer a economia. Aí nós temos exemplo aí o Mercosul que hoje é formado por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Professor, e a Venezuela? Pois é, pessoal, a Venezuela que pertence ao Mercosul, mas hoje ela está suspensa. Por que ela está suspensa? Porque ela rompeu uma das exigências para estar no Mercosul. Ela não
acordou, ela não cumpriu uma das determinações da política do Mercosul, mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Deixe seus comentários, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!